No meu aniversário, minha sogra me presenteou com os papéis do divórcio. Meu filho merece coisa melhor, ela disse no restaurante. Meu marido gravou minha reação para o entretenimento deles. Eu agradeci, assinei imediatamente e saí. Ela não fazia ideia do que eu já tinha feito. O garçom colocou o petit gâteau na minha frente com um sorriso ensaiado. Feliz aniversário, senhora! A pequena vela acesa tremia, lançando uma luz dançante sobre o chocolate derretido. Do outro lado da mesa, meu marido, Ricardo, ergueu o celular, a luz vermelha da gravação piscando discretamente. Ao lado dele, minha sogra, Dona Elvira, me encarava, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Era para ser um momento de celebração, mas o ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Faça um pedido, querida, disse Ricardo, a voz dele soando falsamente animada para a câmera. Dona Elvira esticou a mão sobre a mesa e, em vez de um presente, empurrou uma pasta de couro preta na minha direção. O som dela deslizando sobre a toalha de linho branco foi o único ruído no silêncio que se instalou. Aqui está o seu presente, Amanda. É para o seu bem. Meu filho merece coisa melhor. Eu olhei para a pasta, depois para o rosto dela e, por fim, para o meu marido. Ele não baixou o celular. Continuava gravando, um sorriso cúmplice nos lábios, esperando o show. Esperando as lágrimas, o escândalo, o desespero. Eles queriam uma cena para contar aos amigos, para justificar a crueldade deles. Abri a pasta. No topo da pilha de papéis, em negrito, as palavras: petição de divórcio litigioso. Meu coração não acelerou. Minha respiração não falhou. Uma calma gelada tomou conta de mim. Uma clareza que eu não sentia há anos. Eles achavam que estavam me encurralando, quebrando meu espírito no meu aniversário de 35 anos. Mal sabiam eles que a mulher que eles tentavam destruir já não existia mais. Eu olhei para Ricardo, diretamente para a lente do celular. É isso mesmo que você quer, amor? Ele pigarreou, pego de surpresa pela minha tranquilidade. Amanda, seja razoável. Minha mãe só quer o melhor para mim, para nós. Vai ser mais fácil se você aceitar. Aceitar o quê? Que vocês dois planejaram essa humilhação no meu aniversário? Virei o rosto para Dona Elvira. Seus olhos brilhavam de triunfo. Você deve estar muito orgulhosa do filho que criou. Eu criei um homem de valor. Você que nunca esteve à altura dele, sempre com essa sua mania de trabalhar, de ter suas próprias coisas. Uma mulher de verdade cuida da casa, do marido. Das lojas que eu abri com o meu suar, da casa que eu comprei antes mesmo de conhecer o seu homem de valor, dos carros que eu paguei, retruquei, minha voz baixa e firme. O sorriso deles vacilou por um segundo. Eles não esperavam resistência, esperavam um colapso. Assina os papéis, Amanda. Ricardo insistiu, a voz dele perdendo a suavidade. Não torne as coisas mais difíceis. Peguei a caneta que estava convenientemente colocada ao lado dos documentos, folheei as páginas rapidamente, parando na última, onde as linhas pontilhadas esperavam por minha assinatura. Eles queriam tudo. A casa e meu nome, as 2 lojas de roupas no centro, até o meu carro. A audacidade era tão grande que chegava a ser surreal. Sabe, Elvira, você tem razão. Seu filho merece coisa melhor. Eu olhei para Ricardo, diretamente para a lente do celular. E eu também. Deslizei a caneta sobre o papel, minha assinatura saindo firme e decidida. Empurrei a pasta de volta para ela. Peguei minha bolsa, levantei-me e ajeitei meu vestido. Não derramei uma única lágrima. Obrigada pelo jantar de aniversário, disse com voz carregada de uma ironia que só eu entendia. Dei as costas para as 2 figuras paralisadas na mesa e caminhei em direção à saída do restaurante. Eu pude sentir os olhares deles queimando as minhas costas, a confusão e a raiva começando a borbulhar. Eles não entendiam. Como eu podia simplesmente assinar e ir embora? Como eu podia abrir mão de tudo pelo que lutei sem uma única briga? A resposta era simples. Eles não faziam ideia do que eu já tinha feito.
Aquele papel que eu assinei não valia nada. A verdadeira jogada já estava em andamento. Ao sair do restaurante, o ar frio da noite me atingiu como um abraço bem-vindo, limpando o ambiente sufocante que eu havia deixado para trás. Sentei-me no meu carro e, pela primeira vez naquela noite, me permitir sentir algo. Não era tristeza, era fúria. Uma fúria fria, calculista, que me aquecia por dentro. Lembrei-me de 3 dias atrás. Eu estava na sala revisando o estoque de uma das lojas no meu notebook quando Ricardo se aproximou com uma pilha de papéis e um sorriso doce demais para ser verdadeiro. Amor, preciso que você assine uns documentos para mim, ele disse, sentando-se ao meu lado no sofá. É sobre um investimento que estou pensando em fazer, uma nova parceria para a oficina, mas preciso da sua assinatura como cônjuge. Eu peguei os papéis, o cheiro de tinta fresca invadindo minhas narinas. Um investimento? Que ótimo, querido, mas estou com uma dor de cabeça terrível agora. Mal consigo ler. A decepção em seu rosto foi quase imperceptível, mas eu vi. Eu vinha notando esses pequenos detalhes há meses. A forma como ele e a mãe se entrolhavam quando eu falava sobre expandir os negócios, as conversas que paravam abruptamente quando eu entrava em um cômodo, a frieza que se instalou entre nós, sutil como uma corrente de ar gelado. Ah, tudo bem, meu bem, ele disse, tentando disfarçar a impaciência. Deixa aí na mesinha, quando você melhorar, você assina. Ele saiu para encontrar a mãe, que o esperava no carro. Eu esperei 5 minutos e depois peguei os papéis. Não era um contrato de investimento, era uma procuração. Uma procuração ampla, geral e irrestrita, dando a ele plenos poderes sobre todos os meus bens, contas bancárias e empresas. Eles não queriam apenas as coisas materiais, eles queriam o controle total para me deixar sem nada, completamente à mercê deles. A dor de cabeça que eu fingi se tornou real, uma enxaqueca pulsante, alimentada pela traição. Sentei-me ali no sofá da casa que eu projetei e paguei e senti o chão sumir sob meus pés. Anos de dedicação, de parceria, de amor que eu acreditava ser real, tudo se desfez em pó com aquelas palavras impressas. Eu poderia ter chorado, poderia ter gritado, confrontado ele assim que voltasse, mas algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que possuía, se acendeu. Eles me subestimaram. Sempre me viram como a sonhadora, a criativa, a boa com tecidos e vitrines, mas ingênua para os negócios e para a maldade do mundo. Ricardo cuidava da parte chata, como ele dizia, os impostos, os contratos. Agora eu entendia que ele não estava me ajudando. Estava estudando minhas finanças, mapeando minhas posses, planejando o bote. Naquela mesma noite, enquanto ele roncava ao meu lado, eu liguei para a única pessoa em que podia confiar, minha amiga de faculdade, Helena, que se tornou uma das melhores advogadas da cidade. Helena, sou eu, Amanda. Desculpa a hora, mas é uma emergência. Com a voz embargada, contei tudo. Enviei fotos dos documentos. Ela ficou em silêncio por um longo momento do outro lado da linha. Amanda, eles não estão brincando. Isso é um golpe. E dos mais sujos. Mas não se preocupe. Nós vamos virar esse jogo. E vamos fazer isso do seu jeito. E foi o que fizemos. Sentado ao volante, com o motor desligado e as luzes da cidade borrando a paisagem urbana à minha frente, eu respirei fundo. O plano deles era me deixar sem nada, humilhada e exposta no dia que deveria ser meu. Mas a raiva me deu um propósito. A traição deles foi a chama que acendeu uma parte de mim que eu nem sabia que existia. A mulher que construiu 2 negócios do zero, que negociava com fornecedores e gerenciava dezenas de funcionários, não era nenhuma tola. Eu apenas tinha cometido o erro de acreditar que em casa, no meu refúgio, eu podia baixar a guarda. Nunca mais. No dia seguinte à descoberta da procuração, encontrei Helena em um café discreto, longe dos bairros que eu e Ricardo frequentávamos. Coloquei os papéis sobre a mesa e ela os analisou com um olhar clínico.
a expressão endurecendo a cada cláusula que lia. Amanda, isso aqui é pior do que eu pensava, ela disse, tirando os óculos e me encarando. Ele não quer só seus bens, ele quer apagar você. Com isso aqui, ele pode contrair dívidas no seu nome, vender suas lojas por qualquer preço, te deixar em uma situação da qual você levaria décadas para sair. E o pior, ele usou um modelo de procuração que é quase impossível de revogar sem um processo judicial longo e doloroso. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era apenas ganância. Era maldade pura. E o que eu faço, Helena? Eu o confronto? Ela balançou a cabeça. Não. Se você o confrontar, ele vai se fazer de vítima. Vai dizer que você entendeu tudo errado, que era pro bem de vocês. E enquanto isso, vai preparar um golpe ainda mais forte. Pessoas como ele e a mãe dele não sentem remorso, sentem raiva por terem sido descobertos. Nós não vamos dar a eles essa chance. Nós vamos usar a ganância deles contra eles mesmos. O plano de Helena era arriscado, brilhante e absolutamente aterrorizante. E eu amei cada detalhe. Ricardo tem uma oficina mecânica, certo? Ela perguntou, e eu assenti. Ele vive se gabando de como o negócio está crescendo, mas eu sei, por fontes, que ele está afundado em dívidas com fornecedores. Ele provavelmente quer o seu dinheiro para cobrir o rombo dele antes que a bomba estoure. Meu queixo caiu. Ele nunca me disse nada sobre dívidas. Pelo contrário, sempre pintou o quadro de um empresário de sucesso, quase me fazendo sentir culpada pelo tempo que eu dedicava às minhas lojas em vez de admirá-lo. O que nós vamos fazer é o seguinte, Helena continuou, inclinando-se sobre a mesa. Vamos preparar um novo conjunto de documentos. Não uma procuração, mas um contrato de transferência de bens. Vamos redigir de uma forma que pareça que você está protegendo os ativos dele, transferindo a oficina e o carro dele para o seu nome, como uma manobra para fugir de credores. E no meio disso, vamos inserir cláusulas que fazem o mesmo com os bens dele em relação a você. A casa que ele herdou do pai, o carro de luxo que ele insiste em dirigir, tudo. Ele nunca assinaria isso, Helena. Ele não é tão burro. Eu disse, cética. Ah, ele é. Ele é arrogante. Ele acha que você é ingênua. Ele não vai ler as entrelinhas porque está cego pelo próprio plano. Nós vamos usar a linguagem jurídica mais complexa possível, cheia de termos que ele não vai entender. E você vai entregar os papéis a ele. Vai dizer que depois de pensar sobre o investimento dele, você conversou com sua advogada para garantir que o patrimônio da família estivesse seguro. Passamos as 48 horas seguintes trabalhando sem parar. Enquanto eu agia normalmente em casa, tratando Ricardo com a mesma cordialidade distante que se tornara nosso padrão, Helena e sua equipe preparavam a armadilha jurídica perfeita. Cada cláusula foi meticulosamente elaborada. O documento foi disfarçado como um contrato de reestruturação de ativos conjugais para fins de proteção patrimonial. Um nome pomposo e intimidador, desenhado para fazer qualquer leigo se sentir pequeno. Na noite anterior ao meu aniversário, o documento estava pronto. Eu o segurei em minhas mãos, o papel parecendo pesar 1 tonelada. Meu coração martelava contra as quibelas. Era a hora. Encontrei Ricardo na sala assistindo a um jogo de futebol. Ele mal olhou para mim quando eu me aproximei. Querido, comecei, a voz saindo um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Respirei fundo e tentei de novo. Sobre aqueles papéis do investimento, eu não assinei ainda. Ele imediatamente pegou o controle remoto e desligou a TV. Toda a sua atenção se voltou para mim. O peixe havia mordido a isca. Eu sei, meu bem. Você estava com dor de cabeça? Está se sentindo melhor? Ele perguntou, a preocupação em sua voz soando tão falsa que me deu náuseas. Estou melhor, sim, mas eu fiquei pensando. Sabe como sou medrosa com essas coisas de negócios? Eu pedi para Helena, minha amiga advogada, dar uma olhada, só para garantir, sabe? Ela disse que o documento era muito simples e nos deixava vulneráveis. Então ela fez alguns ajustes para proteger a gente. Para me proteger e proteger você de qualquer problema futuro.
Eu estendi a nova pasta para ele. Era idêntica à que ele havia me dado, preta e imponente. Ele a pegou, o semblante se fechando um pouco. Você mostrou meus planos de negócio para sua amiga? Ele perguntou, o tom de acusação claro. Claro que não, amor. Eu só mostrei a procuração. Disse que era para um investimento nosso. Ela só ajustou as cláusulas legais para nos blindar. Ela disse que, do jeito que estava, até meus bens poderiam ser usados para cobrir qualquer dívida desse novo negócio. Com este novo contrato, separamos tudo. Se o seu investimento der errado, minhas lojas e minha casa ficam seguras. E, para ser justo, se por acaso eu tiver algum problema, seus bens também ficam protegidos. É uma segurança para nós dois. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dele. A menção de proteger meus bens o fisgou. Em sua mente ele já considerava como seus. Proteger os meus bens agora significava proteger o futuro dele. Ele abriu a pasta e começou a folhear. Vi seus olhos passando rapidamente pelos parágrafos densos, pela linguagem que ele não entendia. Ele estava procurando por armadilhas óbvias, não pela genialidade escondida na estrutura do contrato. Parece complicado, ele murmurou. É o que os advogados fazem, não é? Complicam tudo. Eu disse com um riso forçado. Mas Helena me garantiu que é o procedimento padrão. Assine aqui, aqui e aqui. Eu já assinei minha parte. Apontei para as linhas pontilhadas. Ele hesitou por um momento, olhando do papel para mim como se tentasse ler alguma coisa no meu rosto. Mantive a expressão mais neutra e submissa que consegui. A esposa preocupada que só queria segurança. Finalmente, a arrogância venceu a cautela. Ele pegou a caneta. Ele acreditava tanto na minha ingenuidade, tanto na própria esperteza, que não podia conceber que eu o enganaria. Ele assinou cada página. O som da caneta arranhando o papel foi a música mais doce que eu já ouvi. Assim que ele terminou, peguei os documentos. Ótimo, querido. Vou levar para Helena registrar em cartório amanhã pela manhã. Agora podemos ficar tranquilos. Dei um beijo em sua bochecha e saí da sala antes que ele pudesse mudar de ideia, meu corpo inteiro tremendo com a adrenalina. Corri para o nosso quarto, tranquei a porta e enviei uma foto das assinaturas para Helena. A resposta dela veio em segundos. Cheque mate. Agora é só esperar eles moverem o rei. E a jogada do rei veio no dia seguinte, no meu jantar de aniversário. A humilhação no restaurante, os papéis do divórcio, o celular gravando. Era a peça final do teatro deles. Eles me fizeram assinar um pedido de divórcio que listava a separação de bens como a ser definida judicialmente, acreditando que a procuração que eles achavam que eu tinha assinado lhes daria o controle de tudo no processo. Mas o documento que valia, o que estava sendo registrado em cartório naquele exato momento, era o contrato que Ricardo havia assinado na noite anterior. O contrato que passava a oficina, a casa herdada e o carro de luxo para o meu nome. Eles entraram no jogo de xadrez para pegar a minha rainha, sem perceber que eu já tinha capturado o rei deles. Eles não faziam ideia de que, ao tentarem me tirar tudo, eles tinham acabado de me dar tudo o que era deles. A porta do restaurante se fechou atrás de mim, abafando o som da humilhação planejada. O manobrista trouxe meu carro e eu dei uma gorjeta generosa, com um sorriso que devo ter treinado no espelho porque ele não pareceu notar que meu mundo tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo. Ou melhor, virado para o lado certo. Ao entrar no carro, o cheiro familiar do couro e do meu perfume me acalmaram. Por alguns segundos fiquei parada, as mãos no volante, olhando para a fachada iluminada do lugar onde minha vida de casada terminou. Eles ainda estavam lá dentro, provavelmente se recuperando do choque. Dona Elvira, com sua boca franzida de desdém, e Ricardo, baixando lentamente o celular, tentando processar por que a cena que ele tanto queria gravar não teve o clímax esperado. A imagem dos dois, paralisados com os papéis do divórcio assinados entre eles na mesa, me veio à mente. Eles esperavam um rio de lágrimas, e eu lhes dei um deserto de indiferença. E foi aí que aconteceu. Um riso borbulhou do fundo do meu peito.
Começou baixo, quase um soluço, mas cresceu e se transformou numa gargalhada alta, genuína e libertadora. Eu ri até minha barriga doer. Ri da audácia deles, da arrogância, da estupidez monumental de acharem que podiam passar por cima de mim. O som da minha própria risada dentro do carro selado era um pouco maníaco, mas era o som mais honesto que eu tinha produzido em anos. Quando as lágrimas finalmente vieram, não eram de tristeza. Eram lágrimas de um alívio profundo, catártico. Eu estava livre. Liguei o carro e me afastei do restaurante. Não em direção à casa que um dia chamei de lar, mas em direção ao meu futuro. Enquanto dirigia sem rumo pelas ruas da cidade, as luzes dos postes passando como flashes, eu me permiti lembrar. Lembrei-me do início, de como me apaixonei pelo sorriso fácil de Ricardo, pelo jeito que ele parecia me admirar. Minha mulher de negócios, ele me chamava na frente dos amigos e meu coração se enchia de orgulho. Eu achava que era admiração, mas agora eu via que era cobiça. Ele não admirava a mulher, admirava o que a mulher construía. Lembrei-me de Dona Elvira. No começo, ela era cheia de elogios falsos. Que vestido lindo, querida! Você mesma que fez o design? Mas seus olhos sempre mediam, calculavam. Depois que nos casamos, os elogios se tornaram críticas veladas. Você trabalha demais, Amanda. Um homem precisa de uma esposa em casa. Para que outro carro? Não é um exagero? Ela não queria que eu parasse de trabalhar. Ela só queria que os frutos do meu trabalho fossem direcionados para o filho dela, para o conforto deles, não para a minha independência. A maior dor não foi a traição financeira, foi a emocional. Foi perceber que o homem com quem eu dividia a cama, com quem eu planejava um futuro, via-me não como uma parceira, mas como um prêmio a ser conquistado e depois um recurso a ser explorado. Ele e a mãe eram sócios em um empreendimento doentio, onde eu era um único ativo. Parei num sinal vermelho e meu celular vibrou no banco do passageiro. Era uma mensagem de Helena. E então, como foi o jantar de aniversário? Eu sorri para a tela. Peguei o telefone e liguei para ela colocando no viva-voz. Eles caíram, Helena. Com tudo. Eu disse, a voz ainda rouca de tanto rir. Conte-me cada detalhe, ela pediu, e pude ouvir o sorriso na voz dela. Eu narrei a cena no restaurante. O bolo, a vela, o celular gravando, as palavras cruéis de Elvira, a entrega dos papéis do divórcio. Contei como assinei sem hesitar e saí, deixando-os em estado de choque. Amanda, você é minha heroína, Helena disse, rindo do outro lado. O registro do contrato foi finalizado no fim da tarde. É oficial. A oficina, a casa dos pais dele, o carro, tudo seu. Legalmente e inquestionavelmente. E agora? Eu perguntei, sentindo um novo frio na barriga. A vingança era doce, mas o próximo passo era a guerra. Agora você não vai para casa. Você vai para o hotel que eu reservei para você. O endereço está no seu e-mail. Amanhã de manhã, o oficial de justiça entregará a primeira notificação. Mas a sua parte, a parte pessoal, você faz hoje. Você vai enviar um e-mail para os dois. Eu já redigi o texto. É hora de mostrar para eles que a peça de teatro acabou e eles não são os diretores. Cheguei ao hotel. Um lugar elegante e impessoal onde ninguém me conhecia. O quarto era espaçoso, com uma janela enorme que dava para a cidade cintilante. Parecia um universo de distância da casa decorada com as memórias de um amor que se revelou uma mentira. Abri meu notebook, as mãos tremendo um pouco. No meu e-mail estava um rascunho de Helena. O assunto era simples: notificação extrajudicial e acordo de divórcio. O texto era frio, preciso e devastador. Prezados Ricardo e Elvira, escrevo em resposta aos eventos ocorridos durante o jantar de hoje, 28 de agosto de 2025. Aceito o pedido de divórcio apresentado e informo que meus representantes legais darão prosseguimento imediato aos trâmites. Gostaria, no entanto, de esclarecer a nova configuração de partilha de bens conforme o contrato de reestruturação de ativos conjugais
para fins de proteção patrimonial, assinado por Ricardo em 27 de agosto de 2025 e devidamente registrado em cartório. Cópia anexa. Conforme as cláusulas 4, 7 e 12 do referido contrato, os seguintes ativos foram legalmente transferidos para minha posse exclusiva. 1. O imóvel comercial localizado na Rua das Acácias, número 123, onde opera a Oficina Mecânica Andrade. 2. O imóvel residencial localizado na Avenida dos Flamboyants, número 456, herdado por Ricardo. 3. O veículo de placa XYZ 7890. Considerando que a casa onde residíamos é de minha propriedade exclusiva, adquirida antes do nosso casamento, solicito que desocupem o imóvel no prazo improrrogável de 48 horas a contar do recebimento deste e-mail. Qualquer tentativa de contato deve ser feita exclusivamente através da minha advogada, doutora Helena Costa, cujo contato segue abaixo. Atenciosamente, Amanda Oliveira. Anexei a cópia digitalizada do contrato com a assinatura de Ricardo claramente visível em cada página. Respirei fundo. Era isso. O ponto sem retorno. Coloquei o endereço de e-mail de Ricardo e o de Dona Elvira no campo para. Meu dedo pairou sobre o botão enviar. Uma vida inteira de memórias, boas e ruins, passou pela minha cabeça. O pedido de casamento na praia, as noites em que ficamos acordados planejando nossos sonhos. A mão dele segurando a minha no funeral do meu pai. Será que algo daquilo foi real? Ou foi tudo parte de um longo jogo? A dúvida durou um segundo. Foi substituída pela imagem do rosto dele, sorrindo enquanto gravava minha humilhação. Pela voz de sua mãe dizendo, meu filho merece coisa melhor. Sim, ele merecia e eu também. Cliquei em enviar. O som suave do e-mail sendo disparado ecoou no silêncio do quarto de hotel como um tiro de largada. Fechei o notebook. Caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade. Eu não sabia o que o amanhã traria. Gritos, ameaças, talvez coisas piores. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Eu estava no controle. A mulher que tentaram destruir havia se reconstruído das cinzas, não como uma fênix, mas como uma fortaleza, e meus muros estavam apenas começando a se erguer. O sorriso que brotou em meus lábios agora não era de humor, mas de pura e fria satisfação. A caça havia se virado contra o caçador. O silêncio do quarto de hotel durou exatamente 15 minutos. Foi o tempo que Ricardo e Elvira levaram para ler, reler e entender a magnitude do que havia acontecido. Então, meu celular começou a vibrar sobre a mesa de cabeceira como uma fúria apocalíptica. A foto de Ricardo sorrindo na tela parecia uma zombaria. A primeira chamada eu ignorei. A segunda, a terceira, a 10ª, ele não desistia. Então as mensagens de texto começaram a chegar. Uma enxurrada de pânico e raiva. Ricardo. Amanda, que brincadeira é essa? Me liga agora. Ricardo, você falsificou na assinatura. Isso é crime. Vou te processar. Ricardo, minha mãe está passando mal por sua causa. Você é um monstro. Em seguida, vieram as mensagens de um número desconhecido, que eu sabia ser de Dona Elvira. Dona Elvira, sua vagabunda ingrata, depois de tudo que fizemos por você, você vai pagar caro por isso. Dona Elvira, a casa do meu falecido marido, você não tem direito. Isso é da nossa família. Bloqueei o número dela. Desliguei o celular de Ricardo das notificações, mas deixei a tela acesa, assistindo à torrente de mensagens como quem assiste a um incêndio à distância. Ameaças, súplicas, insultos, tentativas de manipulação. Cada mensagem era um prego a mais no caixão da pessoa que eu um dia amei. Não senti dor, nem culpa. Senti a confirmação gelada de que eu tinha feito a coisa certa. Liguei para a Helena. Começou, eu disse simplesmente. Deixe queimar, ela respondeu com calma. Não responda nada, absolutamente nada. A lei está do nosso lado. Eles estão apenas se afogando. Passei os 2 dias seguintes em um casulo. Pedi serviço de quarto, assisti a filmes que não prestei atenção e trabalhei remotamente, gerenciando minhas lojas pelo notebook. Foi um tempo estranho, um limbo entre o fim de uma era e o começo de outra.
O prazo de 48 horas se esgotou em uma manhã de sexta-feira, ensolarada e bonita demais para o drama que estava prestes a se desenrolar. Às 10 da manhã, Helena me buscou no hotel. Ela estava impecável em seu terninho cinza, exalando uma autoridade que me deu forças. Eles não saíram, ela disse enquanto entrávamos no carro. Acabei de receber uma ligação do advogado que Ricardo contratou às pressas. Um coitado que mal sabia o que fazer. Ele tentou argumentar coação emocional. Eu quase ri. Informei a ele que a partir de agora, seus clientes estão invadindo propriedade privada e que estávamos a caminho com reforços. A polícia? Perguntei, o coração começando a bater mais forte. Exatamente. 2 viaturas nos encontrarão lá. Não é um pedido de despejo, Amanda. É uma remoção de invasores. A propriedade é sua e eles se recusam a sair. É um procedimento simples. Simples. Nada naquela situação parecia simples. Quando dobramos a esquina da minha rua, a rua onde eu havia plantado roseiras no jardim e escolhido a cor da porta de entrada, vi o carro de luxo de Ricardo ainda estacionado na garagem. E na varanda, os 2. Elvira e Ricardo, de braços cruzados como 2 generais derrotados, mas ainda se recusando a entregar a fortaleza. As 2 viaturas da polícia já estavam paradas em frente à casa, discretamente. 2 policiais, um homem e uma mulher, saíram e vieram a nosso encontro. Helena, com a pasta de documentos em mãos, explicou a situação de forma concisa e profissional. Apresentou a escritura da casa em meu nome, o contrato assinado por Ricardo e a notificação por e-mail enviada há 2 dias. O policial mais velho, de feição cansada, assentiu. Entendido, doutora. É a sua propriedade. Vamos apenas acompanhá-las para garantir que os ocupantes saiam pacificamente. A cada passo que eu dava em direção à minha própria casa, senti o peso daquele momento. Ali estava o fim. Não havia mais cartas na manga, nem mais jogos. Era a realidade, nua e crua. Ricardo deu um passo à frente quando nos aproximamos. O rosto dele era uma máscara de fúria e desespero. Ele não olhou para Helena, nem para a polícia. Seus olhos estavam fixos em mim. Amanda, o que você está fazendo? Ele disse a voz baixa e tensa. Você vai mesmo expor a nossa vida assim? Chamar a polícia para a nossa casa? Não é mais a nossa casa, Ricardo. É a minha casa. E você teve 48 horas para sair. Respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Dona Elvira soltou uma risada amarga. Nossa, olhem para ela, a grande empresária, a mulher poderosa. Você sempre foi uma calculista. Eu avisei o meu filho. Ele te deu amor, te deu um nome e você o apunhalou pelas costas. Amor? Retruquei, dando um passo à frente, parando no primeiro degrau da escada da varanda. Vocês chamam de amor planejar me deixar na rua no meu aniversário? Gravar a minha humilhação para se divertirem depois? Tentarem roubar tudo pelo que eu trabalhei a vida inteira? Não, Elvira. Isso não é amor. É ganância. E vocês 2 são péssimos perdedores. O rosto de Ricardo se contorceu. Ele tentou uma última tática, a do arrependimento. Amanda, meu amor, por favor. Eu errei. Fui influenciado. Eu estava desesperado com as dívidas. Eu não queria te magoar. Nós podemos consertar isso. Esquece os advogados, a polícia. Vamos conversar. Só nós 2. Ele estendeu a mão para mim. Por um instante fugaz, o fantasma do homem por quem me apaixonei apareceu diante de mim. Mas era só isso. Um fantasma. A realidade era o homem que assinaria qualquer papel para me destruir e que só demonstrava remorso quando seu plano falhava. Acabou a conversa, Ricardo. Acabou tudo. Eu disse sem desviar o olhar. Peguem suas coisas pessoais. O resto, o que for meu, fica. Vocês têm 30 minutos. Depois disso, os policiais irão removê-los à força. A palavra força pareceu finalmente quebrar a resistência deles. Dona Elvira ofegou ultrajada. Ricardo olhou para os policiais que mantinham uma postura neutra, mas firme. A batalha estava perdida e ele sabia disso. O que se seguiu foi uma meia hora patética. Sob o olhar atento da polícia, eles entraram e saíram com caixas e malas, jogando roupas e objetos pessoais de qualquer jeito. Os movimentos eram bruscos, cheios de raiva silenciosa, e eu permaneci na varanda, imóvel. Não entrei na casa. Não queria contaminar meu recomeço com a energia daquele fim. Quando a última mala foi colocada no carro de Ricardo, o carro que em breve não seria mais dele, Dona Elvira parou na minha frente.
Seus olhos, antes frios e calculistas, agora queimavam de ódio puro. Você vai se arrepender disso, vai acabar sozinha e infeliz. Ela cuspiu as palavras. Eu a encarei e pela primeira vez senti um pingo de pena. Eu já fui infeliz, Elvira. Era quando eu vivia com vocês e não sabia. Solidão não me assusta. A sua companhia, sim. Ela ficou sem palavras. Virou-se e entrou no carro, batendo a porta com força. Ricardo me deu um último olhar, uma mistura de ódio e súplica. Eu não ofereci nada em troca, apenas o silêncio. Ele entrou no carro e o veículo cantou pneus ao sair, deixando para trás apenas o cheiro de borracha queimada. Os policiais se despediram e foram embora. Helena colocou uma mão no meu ombro. Você conseguiu. Eu assenti, ainda olhando para a rua vazia. Subi os degraus e parei em frente à minha porta. Peguei a chave na bolsa. A mesma chave de sempre, mas que agora abria um mundo diferente. Girei-a na fechadura e o clique da porta se abrindo soou como o primeiro dia do resto da minha vida. Entrei. A casa estava silenciosa. Havia um caos de coisas fora do lugar, resultado da saída apressada deles, mas o ar já parecia mais leve. Caminhei pela sala, passando os dedos pelos meus móveis, pelos livros na minha estante. Olhei pela janela para as minhas roseiras. Não havia euforia, não havia a alegria explosiva de uma vitória. Havia algo melhor, uma paz profunda e inabalável, a certeza de que eu havia me salvado. A vingança não foi o prato principal, foi apenas a sobremesa. O verdadeiro banquete era a minha vida, de volta às minhas mãos. Sozinha, na minha casa, no silêncio que agora era meu, eu não sorri. Apenas respirei. E foi o suficiente.